Desde o início da civilização, as forças da natureza e os caprichos dos deuses dominavam a humanidade. Mas 2.500 anos atrás, a humanidade experienciou uma transformação profunda. De repente, surgiram novas possibilidades. Este é o momento em que a racionalidade superou a superstição e a crença. Esta é uma ética que não depende dos deuses. O mundo agora é explicado em termos de forças naturais. Agora somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Revoluções em todo o mundo desencadearam uma visão ambiciosa do que os seres humanos poderiam alcançar, liderados por 3 pioneiros: Sócrates, Confúcio e Buda. Grandes pensadores do mundo antigo cujas ideias ainda moldam nossas vidas. A riqueza é algo bom? Como você cria algo justo? Como eu levo uma vida boa? Ao se atrever a pensar no impensável, eles lançaram as bases do nosso mundo moderno. Sempre fui intrigado pelo fato de que esses homens, que viveram a milhares de quilômetros de distância, pareciam quase espontaneamente, em 100 anos um do outro, chegarem a tais maneiras radicais de pensar. Então, o que estava acontecendo? Quero investigar suas ideias revolucionárias para entender o que os motivou. Neste episódio, estou seguindo os passos desse filósofo mais enigmático, Buda, o buscador errante da verdade que desafiou a ortodoxia religiosa. Casta não era uma barreira. Sacerdotes não eram necessários. Analisar seus pensamentos e desejos desencadeou insights revolucionários. Este é o ensinamento de Buda. Tudo está sujeito a mudanças. Colocando Buda em seu caminho para a iluminação. Uma forma totalmente nova de ser. E uma fuga do sofrimento da vida. Tecnologicamente, é uma questão muito complexa. In Rob He. Cerca de 2.500 anos atrás, um jovem tomou uma decisão que mudaria sua vida. Foi dito que no meio da noite ele deixou sua casa. Parando apenas uma vez para dar uma última olhada em sua esposa e filho recém-nascido. Ele então saiu silenciosamente para a escuridão. Foi o início de uma jornada que o levaria dos sopés do Himalaia e terminaria aqui nas planícies do norte da Índia. Sua missão era dar sentido à vida humana. Para mim, é genuinamente emocionante que o que Buda descobriu há 25 séculos continue a inspirar centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Como uma religião ou sistema de crenças. O budismo evoluiu, assumindo formas diversas em diferentes culturas. E como uma filosofia, sua relevância não diminui com o tempo. O fato de ainda estar em ascensão mostra que é uma poderosa maneira de navegar em nossos tempos modernos. Transmitido do mundo antigo que Buda habitava. A maioria do que sabemos sobre Buda é baseado em relatos orais que foram escritos alguns séculos após sua morte. Nos contam que ele nasceu entre o 6º e o 5º séculos A.C. no que hoje é o sul do Nepal. Nos é dito que ele era um príncipe, Siddhartha Gautama, bonito, habilidoso em armas e profetizado para realizar coisas grandiosas. Mas seu pai, o rei, estava preocupado, porque era um período muito difícil.
Mas foi previsto que seu filho faria uma de duas coisas: ficar no palácio do rei e se tornar um imperador, ou deixar sua casa e se tornar um grande líder religioso. O rei, preferindo que seu filho fosse um imperador mais convencional, cercou o príncipe com luxo para prendê-lo a uma vida mundana. As ruas foram limpas de todas as visões desagradáveis. Então ele estava blissfully unaware do sofrimento no mundo. Mas o plano fracassou. Um dia, enquanto estava em sua carruagem, ele viu inesperadamente um velho. Mais tarde, viu um homem doente. E depois um cadáver, testemunhando a dor e a fragilidade da existência humana. O abalou até o âmago. Quando o príncipe viu um homem santo, ele se inspirou com a história, e seu destino foi selado. Tenho que dizer que esse relato colorido da vida de palácio inicial de Buda tem mais do que um toque de fábula. Parece ser uma espécie de história heróica de livro didático, mas também parece refletir uma crise existencial real. Buda observou que nossas vidas eram permeadas pelo sofrimento. Sua busca era descobrir se há uma maneira de superá-lo. Ele deixou as remotas colinas do Himalaia e seguiu para o sul, abandonando tudo: seus privilégios, sua família, sua terra natal. Um pequeno estado tribal era governado por um conselho de homens proeminentes, de um clã chamado Sakyas. Agora, parece que seu pai, provavelmente, era um líder de clã, de uma família próspera. Não a caverna cinzenta que sempre ouvimos falar. Enquanto Buda seguia para o sul, ele experimentava as culturas dos estados vizinhos pela primeira vez. Chegando aqui, teria visto tudo, com os olhos de um estranho curioso, assim como aqueles outros filósofos revolucionários de sua época, Sócrates na Grécia e Confúcio na China. Ele era a própria definição do que é ser um ser humano questionador. Ele se recusava a ser limitado por convenções e crenças complacentes. Ele seguiria onde sua investigação o levasse. Uma das primeiras coisas com as quais Buda teria se deparado foi a religião dos Brahmins, uma casta sacerdotal que dominava a paisagem cultural do mundo indiano. Eles iriam oferecer arroz e flores para evocar os deuses agora. Os Brahmins eram responsáveis por recitar as escrituras. Eles também eram responsáveis por recitar os Vedas, um antigo corpo de ensinamentos divinos e hinos, em espaços sagrados e nas casas das pessoas, assim como fazem até hoje. Outro papel fundamental era realizar sacrifícios para convencer os deuses a manterem a ordem do cosmos e proporcionar prosperidade. Todas as antigas escrituras. Você viu como os Brahmins aqui estavam apenas recitando um após o outro. Eles conseguem continuar por 3, 4 horas. Eles memorizaram todos os rituais. Eles sabiam quais vibrações, que tipo de alimento, como a água deveria ser, como a terra deveria ser. Que espaço era necessário? Eles tinham todo o entendimento de como se comunicar com os deuses. Que tipo de ritual eles eram responsáveis? Se alguém morresse e você precisasse fazer os últimos ritos, era o Brahmin que fazia isso. Se houvesse uma seca, você chamaria o Brahmin para evocar o deus da chuva. Toda a vida, então, dependia do sacerdote, o Brahmin, que tinha o conhecimento. Isso deve tê-los dado um poder real. Eles sempre dominaram o restante. Quer você chame de sistema de castas ou de diferentes níveis, eles tinham a posição mais alta.
E em seguida vinha a comunidade guerreira. Os Rajputs, os combatentes, os governantes. Depois vinha a comunidade empresarial, os Vaishnavas. E então vinha a comunidade que prestava serviços. Os sapateiros, os ferreiros. E assim era a sociedade bramânica. Para Buda, a rígida hierarquia do sistema de castas e os sacrifícios aos deuses se baseavam na fé cega e na sabedoria recebida, e não em algum tipo de explicação racional. Ele acreditava apaixonadamente que deveria haver uma maneira mais robusta, uma forma mais credível de entender e explicar nosso lugar no mundo. A jornada de Buda continuou, rumo à planície do Ganges. Era um mundo em meio a uma rápida transformação. Novas cidades e reinos prósperos centralizados tinham surgido. Disse que Buda entrou em um deles, o reino de Magadha, e passou sua vida no Ganges. Ele passou um tempo aqui na capital mundial, Rajagriha. Ao longo dessas muralhas, ainda é possível experimentar a antiga cidade. Como Buda conhecia, as ruas da cidade aqui estariam lotadas, com carruagens pintadas e brilhantes, trazendo ouro e prata, pérolas e lápis-lazuli azul, sândalos e tecidos ricos. E então, ao longe, você teria visto grandes caravanais, trazendo mais mercadorias fabulosas da Baía de Bengala, que atualmente é o Afeganistão. Há muitas evidências na literatura dessa época de que as cidades estavam se expandindo, mas temos evidências na arqueologia também. Temos muitas evidências. Este é o período em que as cidades estavam surgindo e se expandindo por todo o país. Esses pequenos pertences adoráveis aqui, todos eles vieram das cidades? Todos eles vieram. Você pode imaginar as pessoas que os usavam? Olhe só isso, por exemplo. Isso é um barbeador. Isso é um barbeador. Isso é ótimo. Adoro quando o design não muda. É verdade. É exatamente igual a um barbeador de hoje. Isso é um puxador de porta e tanto. É verdade. É realmente uma porta e tanto que ele está segurando. E estes são adoráveis também. Parece ser louça muito fina, não é? É. Este é um tipo muito especial de cerâmica que deve ter sido usado apenas por pessoas muito ricas em ocasiões muito especiais. Então você acha que esse tipo diferente de viver está afetando como as pessoas se sentem sobre suas vidas? Sim, absolutamente. E a cidade deve ter sido uma experiência muito emocionante e também perturbadora. Para alguém que entrava em uma dessas cidades vindo de uma vila, porque algo novo está surgindo, mas as antigas formas de vida e os antigos tipos de relacionamentos sociais estão se dissolvendo. Este é um momento em que você tem um nível sem precedentes, e eu acho, sem paralelos, de questionamento sobre o que significa ser uma pessoa, como se deve viver no mundo, e como se deve viver a própria vida. E todo tipo de perguntas que nos preocupam profundamente. As cidades eram um verdadeiro paradoxo. Elas ofereciam novas e deslumbrantes oportunidades, mas também separavam as pessoas de tudo o que conheciam, de suas tribos, de suas terras, de formas de ser que não haviam mudado muito por milênios. Então, eles eram maravilhosos, mas também eram bastante ameaçadores. As pessoas devem ter se perguntado qual era o sentido da vida e como poderiam viver juntas da melhor forma agora. Foi um período de intensa reflexão. Podemos controlar nossos desejos? E Buda desempenharia um papel vital nesse debate. O que é justiça? Já profundamente imerso em sua própria busca pessoal, ele se envolveu com a questão mais intratável de todas. O que acontece conosco quando morremos? Inspiradas pelos ciclos de renovação no ambiente natural,
As pessoas passaram a acreditar que fazíamos parte de um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara. Samsara é uma ideia poderosa que estava muito presente na época de Buda. A ideia de um nascimento seguido de um renascimento, seguido por outro renascimento no ciclo do tempo. Mas a humanidade sempre esteve ciente do ciclo da vida. Então, o que tornava o samsara diferente. O ciclo de renascimento realmente significa que você passa de uma vida para outra. E pode se manifestar de uma forma diferente em cada vida. Você pode se manifestar como um Deus. Você pode se manifestar como um ser humano, talvez de uma casta mais alta ou mais baixa. Você pode até se manifestar como um animal ou um inseto, como uma barata. Então, esse é realmente o ciclo de renascimento de vida em vida, por meio de um contínuo passar do tempo. Então, você acha que as pessoas se sentiam presas por isso? Você pode imaginar alguém pensando que a cada nascimento, ele tem que passar pelos desafios da vida, da doença, velhice, morte, e então renascimento, e o ciclo todo continua. E assim é tedioso. Quer dizer, é sofrimento porque a realidade existencial não era algo que eles sentiam ser felicidade. Então, as pessoas tentaram encontrar uma forma de se libertar dessa armadilha. Sim. A grande busca naquela época era encontrar formas de escapar desse ciclo de renascimento e remorte. Para Buda, os rituais dos brahmanes não eram resposta para o sofrimento perene da vida. Eles não pareciam oferecer uma solução permanente para o samsara. Mas ele estava convencido de que um mecanismo para se libertar completamente do ciclo como um todo poderia ser encontrado. E ele não estava sozinho. Uma onda de buscadores da verdade havia deixado suas famílias e lares para percorrer a Terra em busca da solução. Renunciando a tudo, alguns escolheram viver nas florestas. E é onde nos dizem. Buda foi procurá-los. Para Buda, a autodescoberta vinha da análise de suas próprias experiências individuais e então tirar conclusões lógicas a partir delas. Então, para tentar avaliar as ideias desses novos pensadores, ele decidiu experimentar seus métodos em primeira mão. Um desses buscadores da verdade era um homem chamado Alara. E desta vez ele velho Samara Kalama. Agora, a solução para o problema do samsara, como ele viu, estava em experienciar diretamente o permanente, a parte eterna de nós mesmos, a parte que sobrevive a cada renascimento. Para fazer isso, ele meditou para bloquear as distrações do mundo externo temporário, libertos de interferências físicas e mentais. Tais buscadores poderiam focar em seu objetivo, fundir completamente suas almas eternas com sua contraparte cósmica, uma espécie de alma universal, a mais alta realidade. A ideia parecia ser que ao criar uma união entre o microcosmo, o eu individual, e o macrocosmo, esta alma do mundo, eles alcançariam a libertação. Sob a tutoria de Alara, disse que o Buda demonstrava tamanha habilidade que podia alcançar uma profunda quietude da mente. Tanto que Alara ofereceu-lhe a liderança conjunta do grupo. Mas ele recusou. Ele descobriu que uma vez que saía da meditação, ele voltava novamente aos mesmos problemas fundamentais do nascimento, doença, velhice e morte. Isso não lhe proporcionava a experiência transformadora que ele buscava. No entanto, o Buda não desistiu. Disse que ele experimentou em seguida, com as técnicas de um tipo diferente de renunciante, que focava em formas extremas de autonegação. Esses renunciantes também acreditavam que a parte material de nosso ser é um obstáculo para a libertação. A deles era uma solução muito mais drástica. Em vez de focar na mente, colocavam todos os esforços em subjugar seus corpos. Eles foram obrigados a fazer o mesmo. Alguns grupos acreditavam que toda ação humana
deixava uma poeira negativa em nossa alma, nos pesando nesta vida e nos aprisionando em futuros renascimentos. Alguns jejuavam, alguns permaneciam imóveis por meses a fio. Outros suportavam o calor do sol do meio-dia. Tudo para queimar os resultados de suas ações passadas. Medidas extremas para abrir espaço para a alma permanente. Expandir-se ao tamanho do universo, libertando-os eventualmente do samsara. Parece que o Buda passou 6 anos experimentando. Com todo tipo de penitências extremas autonegadoras, ele tentou uma técnica de prender a respiração. Por períodos cada vez mais longos. Ele andava nu. Ele comia pequenas quantidades de comida. Apenas 1 grão de arroz por dia. Nos contaram que ele quase morreu. Seus ossos eram como as vigas de uma casa abandonada. Ele conseguia sentir sua espinha dorsal através do estômago. Mas apesar de tudo isso, ele não estava progredindo. A dor estava nublando sua mente. As austeridades não estavam trazendo uma solução para o sofrimento. Apenas o faziam sofrer ainda mais. Então, ele abandonou o caminho da negação de si mesmo, ao comer um prato de mingau de arroz, desapontando e irritando seus 5 companheiros renunciantes. 6 anos de dificuldades, experimentando diferentes métodos. Haviam sido em vão. Agora ele seguiria sozinho, em sua busca por quebrar o ciclo do samsara. Ele estava apenas tentando sair disso. O que o Buda tentou em seguida foi algo novo. Um caminho do meio entre os extremos da autocomplacência e os rigores da mortificação do eu. Moderação seria sua abordagem radical a partir de agora. A mudança de rumo do Buda traria maior clareza para sua análise da condição humana. O Buda acreditava que tudo o que podemos ter certeza é como experienciamos o mundo, e que são nossas mentes que determinam que tipo de experiência teremos. Usando suas habilidades de meditação, ele interrogou o funcionamento interno de sua própria mente. E o que o Buda descobriu contradizia as suposições que as pessoas tinham sobre a permanência da alma. Ele percebeu que o mundo externo, como o experimentamos, estava em constante mudança, e que nós também estávamos em constante mudança. Nossa forma material, nossas sensações, nossa mente, nossa consciência, nosso caráter. Tudo estava em fluxo contínuo. Essa realização expôs uma falha fundamental no pensamento do Buda. Todos os esforços para identificar um eu permanente eram fúteis, porque um eu permanente ou permanente, independente, não existia. Quando o Buda estava observando como o processo de seu sofrimento estava se desenvolvendo, ele começou a olhar para isso de forma muito semelhante a um médico. E ele começou a procurar uma causa. E ele começou a perceber que tudo é passageiro. Está mudando. Não há nada que ele consiga identificar como causa. E começa a perceber que, na verdade, a causa é a identificação com um eu. Não existe algo que você possa simplesmente apontar em um determinado momento e dizer, olha, é isso, mas muda no próximo momento. Então, acredito que a percepção de que tudo é impermanente leva à ideia de que a entidade permanentemente existente de uma alma é um conceito. Apenas me explique, porque não consigo entender completamente isso. O que significa não ter um eu? O que ele quer dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu digo, ok, Bethany, quando você nasceu? E você diz, eu nasci em tal data, tal ano. E eu diria, sério? Você não nasceu 9 meses antes disso? Você diz,
Sim. E eu digo, você e seus pais não existiam antes disso. Se eu tirasse sua mãe de você, você não seria mais Bethany. Bethany é feita de elementos não Bethany. Bethany é o sol, a terra, a Inglaterra. E então você começa a perceber de repente que não houve um único momento em que Bethany surgiu. Então, no budismo, não falamos sobre criação. Falamos sobre manifestação. Não estamos negando que você existe. Nós existimos. Nós existimos. Mas estamos negando que temos uma entidade intrinsecamente independente. O Buda acreditava que a ideia de um eu permanente não fazia parte da solução. Na verdade, estava na raiz do problema, porque nos tornava egoístas, autocentrados, criava um desejo insaciável, que nos escravizava a preocupações terrenas transitórias e nos mantinha aprisionados. Então é isso que ele chamava de samsara, livrar-se dessa profunda ilusão do eu. Era o caminho para a libertação. Essa percepção permite a liberdade de não se prender ao eu, meu, que é realmente a causa fundamental do sofrimento. E então, ele diz, então há uma maneira de superar o sofrimento. Isso é tipo, uau! Portanto, o ensinamento dele era baseado nessa ideia. E redescobrir sua natureza, que é a natureza do não-eu. A autoanálise do Buda revelou a resposta. Se pudéssemos extinguir a ilusão do eu, veríamos as coisas como realmente são. E nosso sofrimento terminaria. Tínhamos a capacidade de tomar controle de nossas vidas. O Buda parece ter reconhecido que há uma plasticidade em nossas mentes e caracteres. Viver no mundo com a atitude certa é fundamentalmente empoderador. Basicamente, se conheça e o mundo será seu. É psicologia cognitiva 25 séculos antes da frase ser inventada. O Buda estava pronto para dedicar todos os seus esforços em realizar sua autotransformação. Ele esteve no mundo desde o início. Chegando nos arredores de uma pequena vila, ele encontrou uma bela extensão de campo, com um bosque agradável situado nas margens de um rio cristalino. Nos contam que uma noite, aos 35 anos, o Buda veio para Bodh Gaya e calmamente sentou-se sob o ancestral deste mesmo árvore. Hoje é um local de peregrinação para milhões, por uma razão fundamental, porque foi aqui que tudo se juntou. O Buda entrou em um profundo estado meditativo, no qual ele experimentou um vasto número de suas vidas passadas. Ele descreve um ciclo de muitas formas de vida e reinos de existência, de seres do inferno e animais a humanos, passando por níveis mais abstratos de consciência. No entanto, todas essas formas estavam sujeitas a samsara. A um Deus eventualmente morreria e renasceria. Mas, finalmente, o Buda transcendeu esses estados, buscando profundamente em sua humanidade. Ele foi capaz de erradicar e extinguir permanentemente os anseios, a ignorância e a ilusão. Ele finalmente se libertou do ciclo de morte e renascimento e alcançou a iluminação. Nirvana. Inabalável é a libertação da minha mente. Esta é a última reencarnação. Para mim, não há mais existência renovada. A vida do Buda é um ciclo de morte e renascimento. Nirvana é a última reencarnação. Mais tarde, o Buda desencorajaria especulações sobre a natureza do Nirvana. Descrevê-lo seria como perguntar o que aconteceu com uma chama, uma vez que ela foi apagada. O Buda desencorajaria especulações sobre a natureza do Nirvana. E ainda assim, isso era nada menos que uma solução para a condição humana, sem necessidade de céus, deuses ou conhecimento metafísico. Isso foi um estado de pura libertação, diretamente experienciado de dentro. O Buda
havia dominado as capacidades da mente para identificar o que ele acreditava ser fundamentalmente ser humano, extinguir o desejo, o ódio e a ilusão. Permitiu que ele alcançasse seu potencial máximo. Agora, ele podia viver com sabedoria e compaixão absolutas. O Buda percebeu que tinha uma nova missão. O Buda percebeu que tinha uma nova missão. Ele não estava certo se poderia comunicá-lo algum dia. Ele não estava certo se poderia comunicá-lo algum dia. Mas sua profunda empatia pelos outros o impulsionava. Seu ponto de partida eram os 5 antigos amigos renunciantes, que ele deixara para trilhar o caminho do meio. As fontes nos dizem que ele os encontrou onde eu estou indo a seguir, nos arredores da atual Varanasi, o local de um antigo parque de veados. Inicialmente, seus antigos companheiros relutaram em recebê-lo. E então, dizem-nos, perceberam que uma grande transformação havia ocorrido. Eles o saudaram com respeito e lavaram seus pés. E é agora que percebemos o carisma cativante do homem. Porque o que o Buda tinha a dizer a eles era incrível em perspicácia e clareza. O Buda compartilhou suas descobertas, conhecidas como as 4 nobres verdades. Eles foram dados a 5 ou 6 homens. A primeira verdade era a inevitabilidade de que toda vida é sofrimento. Mas pelo sofrimento, o Buda não se referia apenas a doenças e velhice, mas às persistentes decepções e inseguranças da vida. A segunda verdade era que o sofrimento é causado pelo desejo. A terceira era que, uma vez que o sofrimento tem uma causa identificável, ele poderia ter um fim. Mas foi a 4ª verdade que ofereceu a resposta crítica, prática. Essa verdade era um caminho, o que ele chamou de caminho óctupo, e ele oferecia um fim a todo o sofrimento. Com a orientação do Buda, seu pequeno grupo de discípulos progrediu rapidamente. Eles adquiriram sabedoria, praticaram conduta ética e alcançaram disciplina mental. Através da meditação, finalmente eles experimentaram o Nirvana por si mesmos. Mas enquanto a libertação teoricamente estava aberta a todos, na prática muitos não podiam se dar ao luxo de tempo e esforço. O Buda, no entanto, teve. Um não médico pode receber 22 dias de jejum por dia. Essa prática prolongada precisava ser prolongada por tempo suficiente de energia suficiente, de esperança para aqueles que permaneciam presos no ciclo de morte e renascimento. Reformulando completamente o conceito estabelecido de karma, tradicionalmente, karma se referia a ações significativas. Acreditava-se que poderiam melhorar a qualidade do nosso renascimento na próxima vida. Nos primeiros dias do brahmanismo, karma era sinônimo de ação ritual realizada por sacerdotes em nome das castas mais altas. As castas mais baixas tinham pouca perspectiva de melhorar sua situação através dessa forma ritualística de karma. Buda mudou o karma da ação ritual para o pensamento sobre aquela ação. Assim, a intenção da ação era mais importante do que a ação em si. Se você pensasse bem, se tivesse boas intenções, então poderia mudar seu destino. Não necessariamente nesta vida, mas em vidas futuras também. Isso é uma mudança fundamental, não é? Isso é uma mudança muito importante na compreensão da noção de karma. Da ação ritual para a escolha individual de fazer o bem. Eles têm que ser boas pessoas. E isso é a coisa fundamental sobre o budismo. Então isso não é apenas uma espécie de mudança filosófica? É uma mudança na sociedade. Com certeza. Ele tirou das mãos dos sacerdotes que tinham o poder de mudar o destino dos homens e deu nas mãos das pessoas que estavam praticando o budismo. Então não importa de qual classe você é na verdade ou qual é o seu gênero. Você poderia ser qualquer um. Você poderia pertencer a qualquer casta. Isso realmente não importava. Todos tinham a escolha e a liberdade de melhorar, de se tornar uma pessoa boa.
A visão de karma do Buda era libertadora. Todos presos no ciclo de samsara tinham a chance de melhorar a qualidade de seu renascimento. Agora você não é mais bom ou ruim, dependente de classe, gênero ou algum tipo de expertise ritualística. O Buda buscou respostas que tinham o potencial de beneficiar a todos. Pense no quão desenvolvimento radical isso é. A democratização do karma pelo Buda atraiu a atenção do mundo, atraiu a atenção e o apoio de uma classe em particular. Os comerciantes e negociantes que impulsionaram o crescimento das cidades indianas, de acordo com as convenções do brahmanismo. Contato com alguém fora de sua casta resultava em contaminação. Mas é claro, por definição, os comerciantes estavam interagindo com pessoas e culturas diferentes o tempo todo. Agora, o budismo não tinha nenhum problema com isso. Alguns comerciantes se sentiam em desvantagem pelo sistema de castas. A mensagem inclusiva do Buda lhes deu um maior senso de lugar na sociedade e canalizou seus instintos aspiracionais. A riqueza 2. Comerciantes, assim como o bom karma, era por sua própria natureza meritocrática. Não era de alguma forma predestinada. Era conquistada e acumulada através de seus próprios esforços. A visão do Buda sobre as antigas ideias de karma ofereceu às pessoas comuns um caminho para uma vida moral melhor. Ele ajudou a criar a crença de que a ação e a intenção em nossas vidas cotidianas tinham consequências reais. Moedas como esta geram uma marca, uma nova espécie de denominador comum, assim como o karma era um denominador comum. A mensagem inclusiva do Buda nos deu um novo tipo de moeda moral para o budismo. É fácil imaginar como com coisas como estas no seu bolso, você poderia entender como você poderia garantir benefícios futuros acumulando méritos. O Buda evolucionou a ética. Não podíamos mais culpar nenhuma força externa, como um Deus, por nossas decisões. Éramos inteiramente responsáveis pela nossa própria condição moral. O Bug parava conosco. E éramos capazes de fazer o mesmo. Fazer o mesmo por nosso próprio povo. Éramos capazes de fazer o mesmo por nosso próprio povo. Éramos capazes de fazer o mesmo por nosso próprio povo. É essencialmente o mesmo brado de guerra que ouvimos daqueles outros grandes filósofos da época. Sócrates e Confúcio. Para encontrar respostas para o universo, primeiro olhe para dentro. Seja sua própria lâmpada. Disse o Buda. Não busque outro refúgio. São pensamentos empolgantes. A ideia de que você não apenas precisa ser uma vítima, mas um mestre do seu próprio destino. O Buda avançou com sua poderosa mensagem de libertação pessoal. Disse que ele cruzou as planícies centrais da Índia, dando palestras públicas em cidades e no campo para quem quer que estivesse pronto para ouvir sua mensagem, e a comunidade de discípulos que compartilhava sua missão e estilo de vida nômade adquiriu um nome, a Sangha. Nesta fase, a Sangha estava dispersa e apenas vagamente organizada. Mas de acordo com relatos tradicionais, quando o Buda chegou aqui, a uma floresta nos arredores de Rajagriha, a ordem budista tomaria um rumo completamente novo. O rei da cidade, Bimbisara, ouviu dizer que o Buda estava acampado do lado de fora e foi visitá-lo com 120.000 brahmanes. Ao ouvi-lo pregar, nos é dito que cada um deles, inclusive o rei, suplicou para ser recebido como seguidor leigo. Sabemos que com as pessoas, quando encontramos algumas pessoas, imediatamente sentimos um senso de reverência, um senso de humildade em sua presença. E ainda assim, elas não parecem inacessíveis. Ele era, eu sinto, muito carismático. As pessoas são muito gentis. Elas são muito gentis. Elas são muito gentis. Elas são muito gentis. Elas são muito gentis. As pessoas ficaram, de certa forma, enfeitiçadas por ele. Acho que ele era capaz de entender a psicologia da pessoa.
Ele tinha uma espécie de senso intuitivo do que a pessoa precisava. Ele não estava dizendo, eu sou o que sabe. Ele disse, você tente. E esse espírito de livre investigação, que o Buda estava realmente incentivando, era bastante revolucionário. Após a reunião, disse que Bimbisara doou um bosque de bambu, exatamente neste local, como um retiro para a comunidade crescente do Buda. Conquistar patronos ricos seria crucial para o futuro da mensagem do Buda. O estabelecimento de bases permanentes em lugares como este viu a Sangha se transformar de um grupo de itinerantes com ideais semelhantes em uma instituição estabelecida. A Sangha em Rajagriha tornou-se o modelo de algo que não era apenas um lugar de adoração. Era algo completamente novo. Em breve, uma rede de mosteiros, os primeiros mosteiros conhecidos no mundo, surgiram. Lugares onde Buda e seus discípulos viajantes ficariam durante a estação das chuvas. O movimento estava mudando e o papel de Buda também mudaria. Ele ensinou que cada monge era uma ilha e responsável por si mesmo. Mas agora, acredita-se que ele tenha criado um terreno comum para os monges. Ele também lhes deu um conjunto abrangente de diretrizes. No início do budismo, havia apenas alguns monges. Então não havia necessidade de regras. Porque aqueles que se tornaram monges eram muito inteligentes e altamente espirituais. Eles tinham uma clara intenção, compreensão. Por que eu me tornei um monge? Então eles nunca fizeram nada de errado. Mas gradualmente, quando os números estavam aumentando, os monges começaram a ter uma forte crença no Buda, para manter a excelência, paz e a harmonia. Ele prescreveu as diferentes regras e disciplina. E é incrível pensar que 2 milênios e meio depois, você ainda está vivendo por essas regras. Acho que precisamos de mais regras. Porque nos tempos modernos, temos que enfrentar tantas coisas. Naquela época, apenas a Índia. Agora, ao mundo todo. Existem 227 regras para os monges, vigentes todos os dias. E é incrível pensar que nessas palavras, poderíamos estar vislumbrando a mente de Buda e seus primeiros seguidores. Pensa-se que Buda tem adaptado suas regras de forma ad hoc. Ele era um pragmático, não acima de mudar de ideia e ouvir a razão. Mesmo quando se tratava da espinhosa questão de incluir mulheres. No início, eram consideradas um pouco como um fardo porque precisavam de proteção. Mas a lógica de que a libertação deveria estar disponível para todos significava que realmente elas tinham que ser incluídas. E nos dizem que o próprio Buda eventualmente declarou que as freiras deveriam fazer parte da Sangha. As regras da Sangha são eminentemente práticas. A autodisciplina e inventividade estão inseridas na vida diária. Elas ditam o que você pode ter e o que você deve abandonar. Os monges podem ter 8 posições. Basicamente são 3 mantos. É para parecer feio, sabe? Não para ser bonito. Temos que ter uma pequena agulha e as linhas. Mas você sabe, hoje em dia não costuramos porque temos mantos prontos. Esse é o motivo. É muito problemático ter cabelo. Sim. Então deixamos tudo. Esta é a bola. Bola de mendicância. Bola de mendicância de um monge. Então, com isso, você coleta comida e bebida, alimentos de outras pessoas. E por que você recebe sua comida de fora? Por que você não produz isso você mesmo? Porque o monge precisa depender das pessoas, da sociedade. Então temos gratidão e gratidão. Então, o que retribuímos a eles? Nossa compaixão e sabedoria. Os monges podem ser guias para as pessoas, para a sociedade, para mostrar o caminho para a sabedoria, para mostrar o caminho para a paz e para mostrar o caminho para a felicidade. Além disso, o monge não tem outra ligação. Relações com o povo em geral. Mas você teve que deixar sua família para se tornar monge. Sim. Na verdade, família.
A vida familiar está sempre cheia desse tipo de misérias. Desse tipo de obstáculos e problemas, tantos. Então, vivendo na vida familiar, não se pode praticar uma vida santa simples. Para alcançar alturas espirituais, Quando os monges partem, pode ser difícil para aqueles que ficam para trás. Disse que Buda reconheceu o sofrimento que causou à sua família e proclamou que os monges precisavam de permissão dos pais para se juntar. O budismo é uma filosofia ou uma religião às vezes criticada por beneficiar apenas o praticante, que vê de forma um tanto fria os laços sociais e familiares como apegos ao mundo, e portanto uma barreira para alcançar o nirvana. Mas o que sinto aqui é um comprometimento real com o bem-estar coletivo. Buda não se isolou após sua iluminação. Suas visões aumentaram sua preocupação com os outros. E ele passou mais da metade de sua vida ajudando aqueles ao seu redor a aliviar seu sofrimento. A insistência de Buda no valor absoluto da compaixão é algo que realmente me impressiona. Apenas ouça estas palavras dele. Algumas das primeiras já escritas. Que ninguém engane o outro, nem despreze alguém em qualquer lugar. Assim como uma mãe protege seu filho com amor e bondade infinitos. Cultive o mundo. Amor sem limites. Como argumentar contra isso? Ao expressar incansavelmente e explicar suas ideias, Buda nutriu um segmento comprometido, dedicado aos seus princípios de rigor intelectual e humanidade profunda. Mas a Sangha não poderia depender para sempre da liderança de seu fundador. Nos é dito que quando Buda chegou aos 80 anos, seus pensamentos se voltaram para a continuação de sua mensagem. Seu fiel assistente, Ananda, perguntou o que aconteceria com a Sangha depois que ele morresse. Ele disse: a Sangha não precisa de um líder. Ela só precisa de minha Dharma, meu ensinamento. Ele só precisa da minha Dharma, meu ensinamento. Depois de aceitar uma refeição na casa de um humilde ferreiro, acredita-se que ele contraiu intoxicação alimentar e rapidamente ficou muito doente. No entanto, tendo alcançado o Nirvana, o Buda não tinha medo da morte. Seu sofrimento havia terminado no momento de sua iluminação. Ele não seria renascido. E o que se seguiu após a morte era, como Nirvana, além da compreensão. Pouco antes de morrer, ele disse aos seus colegas monges para simplesmente continuarem buscando a iluminação. É da natureza das coisas se decompor. Seja atento e você terá sucesso. A morte do Buda privou a Sangha do mundo, a Sangha de seu fundador e líder. Com esse vácuo, havia um perigo real de que suas ideias seriam perdidas ou corrompidas. O Buda encorajou a Sangha a chegar a um consenso sobre questões do dia a dia, realizando reuniões regulares, e agora os monges fizeram como haviam sido ensinados. Dizem ter convocado um conselho de 500 monges proeminentes, aqui neste local. Eles faziam parte da Sangha para determinar o conteúdo da doutrina budista. Ananda recitava os sermões e os ensinamentos do Buda. Outro monge, Apali, recitava as regras monásticas. Agora eles tinham um relato definitivo das ideias do Buda. Pelos próximos poucos séculos, a mensagem do Buda foi mantida viva pela Sangha, mas ironicamente, a expansão do budismo para o mundo exterior viria cortesia de um déspota. 200 anos após a morte do Buda, a maior parte do que é a Índia moderna era governada pelo imperador implacável, Ashoka. Este poço na antiga capital de Ashoka, Patna, acredita-se ter sido sua câmara de tortura construída especialmente. Nos contam que aqui, o chefe torturador sádico de Ashoka abriria a boca de suas vítimas e despejaria cobre derretido em suas gargantas. Mas então, por volta de 262 a.C., Nainishi
Após uma vitória particularmente cruel e sangrenta, Ashoka teve subitamente uma realização repugnante de todo o sofrimento que ele havia causado. E sua mudança de coração não poderia ser mais dramática? Invocando os ensinamentos não violentos do Buda e declarando seu remorso sincero por todas as suas ações assassinas, ele prometeu que dali em diante governaria com retidão. O imperador reformado fixou suas novas crenças em pedra. Ele procurava por locais associados à vida de Buda e erigia pilares de até 15 metros de altura. Ao fazer isso, ele os marcava para o benefício de futuros peregrinos. Ele tinha inscrições como esta, esculpidas em pedra, por todo o seu império. Mas esses éditos não exaltavam suas vitórias em batalha. Em vez disso, declaravam sua repulsa à violência e instavam seus súditos a viver vidas morais e compassivas. Ashoka desistiu da conquista e aboliu a pena de morte. Ele libertou escravos, criou hospitais gratuitos. O sacrifício de animais foi proibido na capital. E uma ampla variedade de animais, incluindo papagaios, tartarugas, ouriços, tornaram-se espécies protegidas. Ele enviou missões para fora da Índia, levando princípios budistas para o Sri Lanka, Oriente Médio e Ásia. O budismo continuaria a dominar o subcontinente indiano pelos próximos 1,5 milênio. Patrocinadores ricos doavam generosamente estupas contendo relíquias do Buda e esculturas representando sua vida surgiram por toda a paisagem. Mas para mim, o maior legado dessa época está aqui, em Nalanda. É realmente um prazer estar aqui porque este lugar tem uma reivindicação de ser a mais antiga universidade do mundo. Sabemos que havia uma séria instituição educacional aqui, pelo menos a partir do século V d.C. E você precisa tentar imaginar seu auge. Deve ter sido um lugar movimentado com estudiosos internacionais, que vinham de lugares tão distantes quanto Indonésia, Tibete, China, Turquia e Japão. Possuía um enorme campus com milhares de alunos. 200 aldeias supriam as necessidades práticas dos alunos. Matemática, política, literatura eram estudadas aqui. Mas havia uma ênfase particular no budismo. Milhares de manuscritos budistas eram guardados em um prédio de 9 andares. Era a inveja do mundo medieval. Um erudito chinês claramente adorava este lugar. Há torres ricamente adornadas e torreões de conto de fadas. Telhados cobertos de telhas que refletem a luz em 1000 tons. Há observatórios e a torre do Upper Room acima das nuvens. Essas coisas contribuem para a beleza do local. O renovado interesse no legado de investigação de Nalanda foi liderado pelo economista vencedor do Prêmio Nobel, Amartya Sen. Você acha que Buda aprovaria o que aconteceu em Nalanda? Eu acho que ele não aprovaria muito. Ele foi inspirado por suas ideias, inspirado pela ideia de que precisamos resolver problemas pela reflexão, pelo conhecimento, pela análise crítica. Você sabe, ele tentou jejuar e não adiantou nada para ele. E ele decidiu que torturando o corpo não se melhora a mente. A mente é melhorada cultivando a mente. Algumas pessoas podem pensar que é contraintuitivo o budismo ser ensinado em Nalanda, ao lado da matemática e da ciência e da gramática. Mas é parte desse tipo de compreensão prática do mundo, não é mesmo? Bem, também faz parte de uma compreensão budista do mundo. Ou seja, você precisa se preocupar com questões que afetam as pessoas, incluindo mortalidade, incapacidade, morbidade. Não seria visto como um tipo de conflito com os estudos budistas Sai? Porque o budismo também se trata da vida humana. O que você diria que Buda tem a oferecer ao mundo hoje?
Uma das coisas que Buda identifica é que é possível concordar com a ação correta, sem necessariamente concordar com uma visão metafísica maior do universo. Quando tive a sorte de receber o Nobel, destinei a maior parte desse dinheiro para educação básica, cuidados de saúde básicos e igualdade de gênero. Ao mesmo tempo, não tenho grande fé em religião. Não acredito em religião e Deus. Mas foi Buda quem mudou a pergunta de "existe Deus?" para perguntas como se comportar, independentemente de haver Deus ou não. E acho que isso muda o jogo. O budismo estava em ascensão. Mas a partir do século VII, mudanças nos padrões de patronato começaram a afetar grandes instituições como Nalanda. Doações de benfeitores ricos diminuíram. O brahmanismo sempre permaneceu como uma forte presença, e as pessoas começaram a voltar em maior número. Isso começou a dominar a governança estatal em detrimento do budismo. Conquistadores muçulmanos nos séculos XII e XIII saquearam mosteiros e templos. Disse que Nalanda foi incendiada e queimou por 3 dias. O modo de vida budista quase desapareceu na terra do seu nascimento. Buda foi o único que poderia ter sido o verdadeiro Deus. Mas o budismo já estava em movimento. Já havia viajado em ritmo frenético por toda a Ásia. E continuaria sua jornada para se tornar uma religião verdadeiramente global. Sem uma única língua sagrada, sem dogma inflexível. O budismo estava pronto para a exportação. É uma filosofia adaptável que se tornou um sistema de crenças diversificado. Conforme se espalhava, cruzava-se com outras culturas de maneiras inesperadas. Para alguns, a vida após a morte. E Buda é uma figura de devoção. Desde o século XX, até mesmo foi implicado em violência. Lutas nacionalistas. Mas no cerne, a mensagem de Buda permanece a mesma. Enquanto a mudança é inevitável, todos temos o poder de direcionar essa mudança. Ao obter sabedoria, podemos reduzir o sofrimento. A vida de Buda é fascinante em uma era que fez história. Mas podemos nos relacionar com ele. Ao olharmos para isso num nível muito pessoal, sua necessidade de encontrar respostas para a condição humana aqui e agora é algo que, lá no fundo, todos compartilhamos. Ele oferece soluções práticas para ajudar a superar os desejos e as ilusões que alimentam o ódio, ciúme e ganância. E argumentavelmente, seu maior dom é de uma simplicidade enganadoramente simples, que é a compaixão, empatia e o conhecimento de quem realmente somos, que tornam tanto nós quanto o mundo melhor. Se você é budista ou não, a humanidade e a esperança daquela mensagem ainda brilham intensamente hoje. Se a mente do Buda te fez pensar, continue explorando com The Open University para descobrir como as mentes brilhantes influenciaram nosso mundo. Vá para o endereço mostrado na parte inferior da tela. E siga os links para The Open University. Na próxima vez, eu investigo um filósofo que influenciou todo o pensamento ocidental, Sócrates. Seus métodos rigorosos e questionamentos incisivos o tornaram a consciência moral da cidade que amava, Atenas. Mas sua obstinada busca pela verdade